Eu me chamo Nayara. Nayara quer dizer vida na língua pataxó. E eu agora vou estar aqui falando sobre a aldeia da Jaqueira, contando um pouco da história e também os costumes do povo pataxó. No decorrer da palestra, se vocês também quiserem fazer perguntas, o espaço mesmo está aberto, viu? Tá ok. Bom, eu estou aqui nessa aldeia já há 24 anos que estamos aqui. Antes da gente vir para essa aldeia, nós vivíamos nas outras aqui próximas. São várias aldeias pataxó aqui na região. Uma das aldeias mais próximas daqui é a aldeia Coroa Vermelha, que fica a 6 km aqui da reserva. E foi de onde vieram mais famílias aqui para esta aldeia, né? E assim, hoje ela está sendo uma das maiores aqui no extremo sul da Bahia, em população pataxó, a aldeia Coroa Vermelha, onde habita mais de 6 mil índios. E uma das aldeias também já diferenciada, já perdeu a sua característica como aldeia. Lá também é a aldeia histórica, onde foi rezada a primeira missa aqui no Brasil. E também era um ponto de encontro dos povos indígenas aqui da região, que se concentrava ali para poder praticar os seus rituais sagrados. Há outras aldeias pataxó que estão aqui em torno do Monte Pascoal. O Monte Pascoal, que é um marco histórico aqui do Brasil, ele fica a 150 quilômetros aqui. E é lá que está hoje a maioria das aldeias aqui do sul da Bahia, que hoje chega a 46 aldeias pataxó aqui na região. E também temos mais 6 aldeias pataxó em Minas. Esses pataxó que se encontram lá em Minas também foram aqui da Bahia. Pataxó sempre foi dessa região. Antes das invasões aqui, o nosso povo aqui, nós éramos nômades. E existia 2 grupos pataxó. Um grupo vivia mais próximo à beira da praia, onde a sua sobrevivência era o marisca, pesca no mar e frutos. Junto com este grupo também tinha outros, como os Machacali, os Cumanaxó, os Malali, que são do mesmo grupo pataxó, são do tronco Macrogê. Então, por sermos do mesmo grupo, a gente se entendia a mesma língua e tínhamos os mesmos costumes. Mas também aqui próximo tínhamos os botocudos, que também são do mesmo grupo. Mas só que os botocudos já tinham um costume diferente, que eles eram canibais. Então perseguiam esses grupos da beira da praia, como eram pescadores, não tinha muitas armas para poder se defender. O único grupo aqui que botocudo tinha medo eram os pataxó do centro, que eram caçadores, que eram conhecidos como os grandes guerreiros da floresta e que tinham grandes habilidades nas suas armas. Não éramos canibais, mas nós tínhamos muitas armas, como a zarabatana, o tchucá, lanças, armadilhas, arco e flechas, os bodoques. Então essas armas que eram usadas para caçada também eram usadas como meio de defesa. E este grupo do centro era o que mais caminhava aqui nesta região. Eles estavam sempre em busca da caça, frutos, raízes e pesca nos rios. Então andavam muito, habitando de Belmonte, Santa Cruz Cabral e Coroa Vermelha, até o rio de São Mateus do Espírito Santo. Muitas vezes até o norte de Minas em busca da caça. Sai algumas vezes também do centro da mata para a beira da praia, quando era a época de lua cheia, que vinham para poder praticar os rituais da luz das águas. Então ali se reuniam com os outros grupos, iam pescar, mariscar e praticar esses rituais. Assim que passava o período da lua cheia, retornavam novamente ao centro da mata e assim seguiam a caminhada novamente. Mas com as invasões que vieram acontecendo lá em 1500, a maioria dessas etnias elas foram dizimadas devido aos massacres, às doenças que trouxeram. Muitos grupos não resistiram. Ainda os que continuaram por aqui foram 2 grupos pataxó, Machacali, um pequeno grupo de botocu e também os tupinambá. Os botocudos aqui na região foram das primeiras etnias a ser pegos. Eles foram pegos para poder trabalhar como escravos, por os homens ser fortes e valentes. Só que a maioria deles foram mortos, que eles mesmos se mataram, ainda que era um povo livre, um povo tinha toda a sua liberdade, e de repente ser obrigado a fazer algo que eles não queriam. Mas alguns ainda conseguiram sobreviver. Esses fugiram e se refugiaram na mata do Monte Pascoal. Lá por ser uma área grande de floresta, não tem muita pedra, eles se esconderam. Pode pegar metade da palestra. Vai pegar metade da palestra? Sim, sim. Oi. Olá. Olá. Então, como eu estava falando, né, sobre os botocudos, né, que foram pegos para trabalhar como escravos, os primeiros aqui na região. E aí alguns ainda conseguiram sobreviver, né, porque a maioria deles foram mortos, que eles mesmos se mataram, não aceitaram ser escravo, ainda que era um povo livre, um povo tinha toda a sua liberdade. E foi onde que alguns ainda conseguiram resistir e esses se refugiaram na mata do Monte Pascoal. Lá por ser uma área grande de floresta, tem muita pedra, eles se esconderam. Aí foi quando veio os jesuítas, pegaram os tupi, onde os tupi foram catequizados, depois de um tempo os tupi também foram extintos, os daqui da região. E daí em diante começando toda a exploração das nossas matas, com a velha em busca do ouro, do pau-brasil. Então os pataxó do centro, que eram caçadores, em 1816 eles saíram do centro da mata e vieram para a beira da praia, em busca do marisco e da pesca. Porque com o desmatamento da floresta tudo foi sumindo. E foi aonde, quando eles vieram, encontraram o outro grupo, né, Pataxó e Machacali, que esses 2 grupos já vinham sofrendo perseguições pelo governo. Então assim nos reunimos e seguimos as caminhadas em busca do marisco e da pesca. Mas mesmo assim ainda éramos perseguidos ainda. E Pataxó e Machacali também tinham outros costumes. Além da gente ser nômades, também éramos conhecidos como os tapuios, que cavavam um túnel debaixo da terra e caminhavam mais de 3 quilômetros. E assim fomos nos escondendo, usando nossas armas.
Mas chegou uma época que não tinha mais para onde ir, para todo lado que íamos a perseguições. E com isso o governo criou uma reserva para nós, que foi o Monte Pascoal. Uma reserva com 52 mil hectares de terra. Quando chegou em 1871, Pataxó e Machacali foram pegos. Nós fomos pegos e fomos forçados a ser aldeados. Foi quando aconteceu o nosso primeiro aldeamento. Assim que fomos levados para essa reserva, ali tudo foi proibido para nós. A caça, a pesca, já não podia mais. E de que íamos viver se essa era a nossa sobrevivência? Mas essa era a intenção do governo, era nos aldear, tirar os nossos costumes e o nosso povo ser dizimados. E ali ficou Pataxó, Machacali, Botocu, lutando para sobreviver naquele lugar, porque a gente não podia mais sair dali. Se fôssemos vistos fora da reserva, nós éramos mortos. Ali por dentro da mata escondido, pegando frutos e raízes para poder nos alimentar, para não morrer de fome. Depois de um tempo, os Machacali e Botocus acabou saindo dessa reserva. Eles fugiram e foram para Minas, onde vive hoje. Hoje os Botocus de Minas são conhecidos como Krenax, em Minas Gerais. Na região de Minas também tinha muitos por lá dos Botocus, também os Machacali, onde estavam, né? A maioria deles são de lá dessa região. Ao pouco que restou aqui também foram para lá, ficando só os Pataxó nessa reserva. Ali do centro da mata, onde estava aldeada, a gente caminhava 40 quilômetros até a beira da praia, para poder pescar, mariscar e trazer comida para a aldeia. Mas tudo tinha que ser à noite, porque durante o dia a gente não podia sair dali. Na realidade, caminhava 80 quilômetros, que era 40 para ir, mais 40 para voltar. E assim continuamos lutando para sobreviver naquele lugar. Em 1943, o governo criou um parque na nossa aldeia, que foi o Parque Nacional do Monte Pascoal. Das 52 mil hectares de terra que nós tínhamos, 25 mil foi tirado para a implantação do parque. A nossa aldeia estava dentro dessa área. E aí, mais uma vez, Pataxó é expulso as terras pelo próprio governo. O governo queria saber de índio ali. Ainda a gente que vivia isolado, abandonado, não falava português, não conhecia nada sobre o nosso direito. E assim aproveitaram da gente para tomar tudo que nós tínhamos. E o governo tinha que nos proteger naquele lugar, chega expulsando nós da nossa própria casa, quem mais vai cuidar da gente? Restando 27 mil hectares, as 27 mil também foi invadida. Logo destruíram toda a floresta, mataram tudo a partir de pasto, para criação de gado, plantaram cacau, café, essa mata já não tínhamos mais. Tudo que tinha ali se acabou, inclusive os rios secaram em torno do monte. E agora, para onde que nós vamos se toda a nossa terra foi invadida? Ficamos sem saber para onde ir. Ainda restando uma terra pequena, na beira da praia, que também pertencia ao Parque Nacional, só que aquela terra não tinha valor nenhum para o governo. Ainda que ali não tinha rio, não tinha floresta, não tinha nada mais. Era na beira da praia, a parte de areia branca, que era até chamada de Bom Jardim. E para esse lugar nós fomos. E é ali que foi luta, para resistir ali, até mesmo porque, quando foi criado o parque, o governo manda um grupo grande de fiscais, que era chamado de IBDF. E a ordem para o IBDF era que não deixasse nenhum índio entrar dentro da mata. Se um índio fosse pego ali dentro, eles podiam matar. Era a ordem para eles. Ainda a gente que precisava das plantas, que tudo nosso tirar da floresta, nosso remédio, nosso alimento, nossas roupas, né? E esse povo ali não deixava e, além de tudo, perseguia a gente naquela beira de praia. Dia e noite, tudo que a gente fazia era destruído por eles, inclusive roça. A terra já não era boa para plantação porque era areia. Mas sempre foi de costume de plantar mandioca, fazer farinha, o beiju, cauim, que é bebida sagrada, né? Algumas pequenas hortas de plantas medicinais também, para os pajés trabalhar os remédios. Os pajés são rios espirituais. Naquela época, eles trabalhavam os rituais de cura. Eles tinham visões através da sua alimentação, através das plantas que eram preparadas os remédios. E tudo isso não podia mais, foi proibido. Ainda que o que a gente fazia, eles destruíam. O IBDF destruía tudo. Soltava animais dentro das roças, as plantações que tinham de hortas medicinais, eles acabavam com tudo. E assim nós continuamos lutando ainda ali naquele lugar, sendo perseguidos. Aqui que a gente ia pedir ajuda, porque era o próprio governo nos perseguindo. Quando chegou em 1951, nós sofremos um massacre muito grande nessa aldeia. Os mais velhos falam fogo de 51. O fogo de 51 porque quando eles falam, quando fomos atacados, foram queimando tudo que nós tínhamos, as nossas casas, né? Ainda que fomos pegos de surpresa, lá para de madrugada, enquanto todos ali dormiam, minha mãe conta, que eles se assustaram debaixo de fogo. A minha mãe foi a sobrevivente desse massacre. Ela conta que muitos ali não deram tempo de correr para se proteger, inclusive crianças e anciões. Foram pegos de surpresa, e todo mundo dormindo. Alguns deram tempo de fugir, inclusive a minha mãe, né? Ela deu tempo ainda junto com a tia e outros, tentando fugir em direção da mata do parque. Mas os pais dela, os irmãos todos foram mortos. Só 3 da família da minha mãe sobreviveu. E ela conta que aí quando eles corriam para dentro da mata, lá eles eram caçados como se fosse bicho. Ali outro grupo do IBDF caçando eles por dentro da mata como se fossem animais, correndo na frente e atirando atrás. Ainda nessa época chovia muito, né? Minha mãe conta que muitas mulheres com crianças pequenas, ainda com bebezinho recém-nascido, ali debaixo de chuva, muitas crianças morreram ali. Ainda as mães tentavam fugir, as crianças choravam, pois eles iam naquela direção e matavam todos que estavam ali por perto. E aí outros foram pegos ainda, levados para trabalhar como escravo, inclusive a minha mãe foi levada ainda, né? E outros acorrentados para trabalhar como escravo. E ela conta que aí foi luta para eles, onde foram obrigados a aprender a falar uma língua que não conheciam, que foi o português. Aqueles que não conseguiam falar eram mortos. Passamos a nos vestir, a se alimentar de forma diferente.
onde vieram a proibição da pesca para nós no mar, né? Que é ali, quando nós fomos viver na próxima beira da praia, a gente passou a viver mais da pesca, do marisco. E tudo isso é proibido para nós, a pesca, até mesmo o mangue, que é mariscar, pegar caranguejo, concha, ostra. Minha mãe conta que BDF foi tão malvado, cercaram o mangue todo com arame farpado. E depois vieram com veneno, jogaram dentro do mangue e matou todos os caranguejos. Aí como que eles iam pescar ou mariscar, pegar isso, alimentos e tudo está envenenado. E ali muitos morrendo de fome e de doença naquele lugar, porque a gente não tinha mais para onde ir, onde buscar nossos recursos. Nessa época ainda algumas famílias conseguiram fugir, como eu falei que ia 6 aldeias Pataxó em Minas, então nessa época eles fugiram para lá, em busca de refúgio, em busca de alimento, por lá eles ficaram e não voltaram mais. Inclusive o irmão da minha mãe, que era pequenininho, como ela já tinha perdido os pais dela, e aí tinham 2 pequenos. E ela conta que esse mesmo foi pego por uma família, quando eles foram para lá, levaram ele. Depois de muitos anos que minha mãe descobriu que tinha esse irmão para lá. Tem 8 anos que nós conseguimos buscar de volta. Com muita luta e dificuldade, que não queria vir, né? E hoje, a gente conseguimos buscar novamente, né, toda a nossa cultura, com muita luta. Até mesmo através da nossa liderança, os caciques, né, quando eles começaram a conhecer um pouco mais sobre o seu direito, começaram a reivindicar a demarcação das nossas terras. Nessa luta deles, por muitos anos, em 97, foi onde nós conseguimos aqui 5 aldeias que foram demarcadas e homologadas como terra indígena. Isso também aconteceu devido à morte de um grande líder nosso, que foi o Galdino. O índio foi morto queimado em Brasília, que se você ouviu falar, que jogaram o álcool, tocaram fogo nele vivo. Então, era o cacique daqui Pataxó, que são dos Pataxó, que também são do mesmo grupo da gente, aqui do Brasil. Aí depois da morte do Galdino foi demarcado 5 aldeias, que é a aldeia da Jaqueira, Coroa Vermelho, mais 3 aldeias aqui na região. O reconhecimento delas foi em 97, quando foi em 98, quando nós organizamos um grupo de jovens e fomos nas aldeias, pedindo ajuda dos caciques dos anciões que nos ajudassem, porque a nossa cultura estava morrendo. E chegar um tempo que nós crianças, nossos jovens, não conhecer mais a história do seu povo. Ainda que não tínhamos nada escrito, todos os conhecimentos eram passados oralmente através do nosso mais velho. E como eles estavam morrendo, junto com eles também toda a história do povo Pataxó. E aí nessa luta nas aldeias, conversando com eles, com muita dificuldade, ainda que a iniciativa veio através de 3 mulheres, pela nossa tradição, as mulheres não poderiam liderar a comunidade. O papel da mulher Pataxó na aldeia era cuidar de casa, dos filhos, trabalhar em roça, pescar. Não podíamos participar de reuniões, de rituais dos homens, imagine ter que liderar a comunidade. Mas mesmo assim, a gente não desistiu. E aí foi onde que nós conseguimos, né, buscar nossa língua, todos os rituais, e hoje são praticados aqui nessa aldeia. A reserva hoje está sendo a referência por ser a primeira aldeia a ser criada e liderada por mulheres, e a única que ainda vem aqui vivenciando e praticando no dia a dia toda a tradição do povo Pataxó, enquanto as outras já não vivem mais assim. Hoje aqui vive nessa aldeia 34 famílias, chegando aqui a 110 pessoas. A maioria que são jovens. A índia mais velha que temos aqui é a Taquara, com 103 anos. Nossa. E ela que vem nos orientando, incentivando esses jovens, que a gente possa cada vez mais estar aqui fortalecendo a nossa cultura e dando continuidade aí a toda a luta e resistência do povo Pataxó. E assim vivemos hoje aqui nessa aldeia, nossa forma de vida. Não porque hoje vocês estão aqui que nós estamos assim, mas esse é o nosso dia a dia aqui na aldeia, assim vivemos aqui na reserva. Como eu falei, é a única aldeia que ainda vem mantendo, né? As outras aldeias já perderam praticamente toda a sua característica. Os parentes também que vivem nas outras aldeias já não mantêm mais, né? Assim. Então a gente tinha um trabalho que a gente vem fazendo, né, de conscientização da valorização da nossa cultura, a importância da gente estar aqui preservando, praticando o dia a dia, até mesmo que a forma de a gente estar incentivando nossos jovens, nossas crianças, para que eles venham dar continuidade, né, a toda a nossa cultura, para não deixar morrer a nossa história. Então é a luta maior que hoje a gente enfrenta aqui, em manter mesmo toda a tradição do povo Pataxó. Bom, se ele perguntar, pode perguntar, o espaço está aberto, né, para vocês. Como eu falei que a reserva ela foi a primeira liderada por mulheres,